Um outro medo dos donos de restaurantes e estabelecimentos de alimentação é a comunicação ou a falta dela. Melhor dizendo, é a falta dela. Quando eles procuram aquele fornecedor em qualquer setor que ele queira resolver algo e ele não obtém retorno. Isto é péssimo. Isso irrita o cliente e ele é capaz muitas vezes de deixar aquela empresa que ele normalmente é atendido por causa da falta de retorno. Às vezes uma mercadoria que era para ter chegado, sei lá, de manhã e já é 7 da noite e não chegou ainda, e ele tem que preparar o jantar, como é que fica esse cliente? Então, os problemas eles vão acontecer porque vivemos num mundo com uma série de interferências. Agora, aconteceu o problema, o cliente tem que ser comunicado. Vou atrasar, não vai ser possível entregar, houve um problema aqui, caiu, sei lá, uma barreira, tem uma fiscalização, tudo que puder, se puder, tira foto, manda vídeo, documente as situações e seja transparente. É melhor dizer a verdade que consegue ter aí o respeito do cliente, a confiança do cliente, do que enrolar, mentir. Isso é terrível e não funciona. E aqui só acrescentando na questão do suporte, já dê para o cliente, olha, se houver um problema em relação a essa situação, você deve proceder desta forma. Se acontecer alguma coisa em relação a isso, é desta forma. Isso se for passado antes, é esse um dos maiores desejos do cliente, é ter isso já certinho na hora que começa o relacionamento. Então, se é ele que está dizendo isso, por que não fazer tão fácil? E prepare o seu time interno para ter essa disponibilidade, né? Porque às vezes as pessoas podem entender que um cliente está sendo chato, está reclamando, e aí isso aí daí é um papo para outro vídeo. Mas a equipe interna tem que estar preparado para atender, resolver. Mesmo que você seja um pequeno fornecedor, um dia você será um médio e, quiçá, um grande fornecedor. Então, exercite o que é preciso ser feito quando você é pequeno. E quando você chegar lá no topo, você já terá exercitado, passado por tudo e aprendido. E uma outra questão que os internos devem estar orientados é não descartar o cliente. Por exemplo, ele entra em contato com uma empresa, com fornecedores, se eu quero falar, queria o telefone do financeiro. Ah, tá, o telefone tá no site. Ah, eu quero saber uma informação de um produto, tá lá no site. Então, isso é péssimo, é a mesma coisa que dizer para o cliente, te vira, né? Ah, eu gostaria de resolver tal coisa. Isso é com o vendedor, isto é com o consultor. Isso foi um problema do entregador. Ninguém assume, pega para si, né, aquela dificuldade que está havendo naquele momento para dar um encaminhamento e resolver. A recepção é muito importante, a recepção de um problema. Às vezes não é aquela pessoa que tem o poder de decisão, não é com ela, não foi com ela, ela não é a responsável direta, mas ela é a pessoa daquela empresa. Então tem que entender, aqui está em jogo a existência dessa empresa, o meu trabalho. Tudo entra em jogo quando a gente se relaciona com o cliente. É uma outra coisa que às vezes os vendedores, os consultores, eles têm um lado bom e têm um lado ruim. Normalmente o consultor de vendas só pensa no lado bom, quando tem o relacionamento com o cliente vira amizade. Então o lado bom é a amizade mesmo, é ter facilidade de acesso àquele cliente, de conversar.
Mas às vezes as conversas não interessam para a atividade em si. Às vezes é 1 segundo, 10 segundos de falando sobre produto, sobre serviço, sobre como pode atender melhor, enfim, e 20 minutos sobre o jogo de ontem, sobre a novela de ontem, sobre a minissérie, sobre não sei o quê. E aí a coisa se perde. Quando você quer pegar o cliente para conversar sério, não vai conseguir mais. Porque passou do ponto. Você, o consultor, melhor dizendo, já não gerencia mais aquele relacionamento. E às vezes é um excelente cliente, um potencial incrível, mas eu diria que já está envolvido ali na questão da amizade e não vai rolar nada mais. Outro medo dos donos de restaurantes e de estabelecimentos de alimentação é o entendimento, às vezes, de um pedido errado, de um produto errado, e tudo começa pela coisa mais simples, que é a confirmação. Confirmação é algo que é simples e resolve tudo. Se você enviar um pedido pelo WhatsApp, aí fica mais fácil, porque a confirmação e a conferência depende mais do consultor de vendas, mas ainda assim ele deve procurar observar se não está sendo solicitado algo que não é comum ou uma quantidade exagerada. Então, acho que vale a pena ajudar o cliente e chamar atenção em relação a isso. E a outra questão, se for por telefone, tem que repetir esse pedido, tem que criar mecanismos de conferência, através de um e-mail, de uma mensagem, para que ele devolva com um ok. É muito comum, é extremamente comum. Às vezes o cliente está desligado e às vezes o consultor de vendas também está desligado. E o que salva nisso tudo é o processo. Qual é o processo? Confirmar. Confirmar como? Aí cada um tem que achar os mecanismos de confirmação que são mais adequados, mais viáveis. Então, quantidades, marcas, valor, tudo deve ser detalhado. Pode dar um pouquinho mais de trabalho antes, mas evita um transtorno gigantesco. E hoje tem maneiras de confirmação online, então quer dizer, não há motivo para não fazer o que deve ser feito. E não menos importante, quando o consultor de vendas começa a atender um determinado cliente, ainda que ele não tenha tempo, não tenha parar para conversar com o consultor e dizer tudo que ele gostaria, tudo que ele, enfim, tudo sobre o negócio dele, esse esforço de conhecimento para aquele cliente potencial tem condições de desenvolver é trabalho do consultor de vendas. Só que ele, para fazer isso, não pode fazer de uma forma aleatória. Ele tem que ter uma ferramenta, né? Ele tem que ter uma inteligência de comportamento já previamente definida, como é que ele chega a determinadas informações, que informações são essas e qual é o motivo, por onde ele pode começar, onde é que ele armazena tudo isso, como é que ele organiza. Então, hoje em dia, para atender um mercado, não basta saber dar preço. Dar preço apenas é tirar pedidos. Que isso é uma consequência lá no fim da fila. Antes é preciso ter um atendimento que realmente se sobressaia em relação ao mercado. Você com certeza sabe que não é o único. Então, realmente tem que ter um atendimento que se diferencie. Então, eu diria que use os seus olhos, né? E use os olhos virtuais para poder ter na mão dados e informações que possam transformar o atendimento em resultado, em venda, em satisfação dos clientes, em mais clientes atendidos, mais soluções resolvidas
e o seu negócio, mesmo que pequeno ou médio, enfim, possa aí ter o seu lugar ao sol.